Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Esperando vocês entrarem. Ontem a live não deu certo. Não sei o que aconteceu. Peço desculpa a todos os seguidores. E hoje terá live. Estamos aguardando a entrada de vocês e iremos falar sobre o retorno de esportes com o Dr. Nabil. Quem é o Dr. Nabil? Vamos ver aqui. Cardiologista. Ana Clara, Miguel da Silva, boa tarde. Então, vamos. Peço desculpa, não sei se você estava na live de ontem, mas hoje nós vamos falar sobre a retomada dos esportes aqui coletivos, né? Principalmente o basquete aqui na cidade de São Paulo, com o Dr. Nabil. Ele já estará entrando. Fala, Paulinha! Fala, tudo bom? Como que vão as coisas aí? Aqui indo, né? Depois de uma prova muito difícil. Uma prova não, entrevista. Então, pessoal, nós vamos continuar. Vai ter um bate-papo. Eu quero que vocês interagem. Rodrigo Silva, Pedro Peralta, a Paulinha saindo do Dante. Com o Dr. Nabil sobre a retomada dos esportes coletivos. É muito importante esse bate-papo. Eu já vou mandar para ele aqui. Pessoal, comente, compartilhe. Se tem dúvidas, por favor, não hesitem. Tem a caixinha de comentários aqui. Escrevam, perguntem. Aqui. Vamos lá, comecei. Ele vai se apresentar e nós vamos começar o nosso bate-papo. Compartilhem, use o aviãozinho e compartilhe para 13 amiguinhas. Vamos lá? Fala, doutor Nabil, tudo bom? Tudo. Sei lá, tá tudo bem, né? Fim de tarde com a Alexandra tá ótimo. Obrigada, doutor Nabil. É um imenso prazer de trazer o senhor aqui, porque, olha, vou falar uma coisa, entre os basqueteiros, o pessoal do esporte, tá essa discussão, como eu vou retornar, o que eu devo fazer, até o pessoal do Master, mas desde criança até acima de 40 anos, todo mundo tem dúvidas e isso é importantíssimo para nós discutirmos, debatermos, e com uma pessoa como o senhor, que é da cardiologia esportiva, foi meu médico quando eu tinha 16 anos de idade, 30 anos atrás, gente. Não fala. Não, o senhor é o mestre dos mestres, um monte de atletas. Então, você tinha 16 anos? Você sabe que a Hortência e a Paula foram levadas pelo Valdir Pagan Pérez para a gente fazer o check-up delas quando elas tinham 15 anos. Nossa então, Senhora! A história vem lá longe. E eu ultimamente, eu tive a satisfação de poder prestar meu serviço de check-up para o Lamir Marques, para o Mauri, para o Marquinhos Abdala, o grande Marquinhos, literalmente grande, né? E até o falecido Adilson, tadinho do Adilson. E o Adilson é muito interessante, ele me contava, coitado, ele morreu de um problema de um tumor ósseo no cotovelo. E apareceu uma bola no cotovelo, ele achava que era alguma pancada, no fim já era o tumor se espalhando. Ele teve um problema sério de coração e foi recuperado. E ele me contou um dia que eu morri de rir. Ele me mostrou uma jogadora de vôlei da seleção americana, a melhor jogadora de vôlei da época. Foi dos jogos, eu não sei se eram os Jogos Pan-Americanos, era a melhor jogadora de vôlei. Ela tinha 2,3 metros de altura. Ele falou, foi esta única mulher na minha vida que eu dancei de rosto colado. Porque ele só tinha a esposa dele, ela tudo era mais baixinha. Agora, de rosto colado para dançar sem fazer força para baixar a cabeça. Então ele falou assim: o alto tem esse problema, a gente tem que ficar escolhendo com quem eu vou dançar. Verdade, doutor Nabil. Tem um monte de gente aqui, tem pessoal do vôlei. Boa tarde, Simone e
Zuma. Então, doutor, por favor, primeiramente, tem É, muitas pessoas que não é, conhecem o senhor que está na live, até pai de alunos. Fala um breve currículo tá seu bom. e vamos como esse bate-papo. Pessoal, o bate-papo é com vocês. As dúvidas vêm também de vocês, não é só minha. Então, vamos discutir É, aqui, esclarecer um monte de coisa que nós estamos precisando nesse momento que nós estamos começando a reabertura, mas nós temos que ter muito cuidado. muito. Na verdade, eu me formei em 1970, estou fazendo 50 anos de medicina esse ano. E nos anos 70, entre 70 e 80, eu fundei, sem querer, a cardiologia do esporte no Brasil. Eu comecei a atender alguns atletas que tinham tido problema e ninguém sabia o que fazer com eles, do coração. E aí nós começamos a estudar isso em 1974, 75. E daí veio e eu consegui, depois de muita insistência e preparação, nós formamos hoje o que a gente chama de cardiologia do esporte no Brasil, que não existe e ela é assim, não, virou uma coisa importante, porque quem é que não estuda mais coração de atleta? E no Dante Pazanese, que é uma instituição do governo estadual, é da Secretaria da Saúde, nós já temos cadastrados 15 mil atletas de graça pelo SUS. E foi muito interessante, porque eu não sabia como avisar vocês que eu estava atendendo. Então eu comecei a procurar as corridas de veteranos e descobri que tinha uma associação chamada Associação Atlética Veteranos de São Paulo. E um dos líderes dela é um grande amigo, hoje já com bastante idade, mas ainda praticante de esportes, o Milton Pereira dos Santos, delegado de polícia, aposentado, que foi vice-campeão mundial de lançamento de peso, representando o Brasil na Austrália, já como veterano. E ele me explicou que a turma de jogadores de basquete, de atletismo, de vôlei, no Clube Tietê e no antigo Clube Floresta, que hoje é o Espéria, e na Atlética, em frente ao Tietê que tinha, não sei se vocês lembram, eram 3 clubes e que lá era proibido praticar esporte quem fizesse 40 anos de idade. 40 anos porque você pode ter um problema cardíaco. Então, era proibido o atleta do clube praticar esportes. Então, eles saíram do clube e formaram uma associação de veteranos para poder continuar praticando esporte. Veja que coisa louca, isso nos anos 50, em 1950. Então, o mundo achava que esporte era até 40 anos. Depois disso, é perigoso. E veja que hoje resultou. Nós temos campeões de atletismo, com mais de 80, 90 anos. E há um ano atrás eu atendi o Sr. Fischer, com 103 anos de idade, que, Nossa! que praticou atividade, foi bicampeão mundial de veteranos de atletismo na Alemanha, com 90 anos de idade. E tem mais, ele acabou sendo operado de joelho com 100 anos de idade e ninguém queria operar. Fala, vai operar um senhor de 100 anos para quê? Ele falou, meu velho, eu quero andar na praia e não consigo. Ele mora em Itanhaém. Então, Ai, que operado legal! 100 anos operar o joelho! e conseguimos operá-lo o joelho, saiu andando e vai para a praia tomar seu banho de sol, banho de praia, Ai, com que 103 anos. bom! Não é importante o esporte? Faz parte da vida da gente. Eu comecei a jogar basquete com 6 anos e meio no Clube Atlético Ipiranga. E, Nossa! e de lá, o meu técnico era o Serginho, um baixinho de 1,60 m de altura, e que ele fazia a cesta do meio da quadra de lavadeira. Ele é do tempo de... Pegava a bola e de lavadeira fazia a cesta. E eu fui até o juvenil, que seria hoje o cadete. Aí eu entrei na Uhum. faculdade e fiquei jogando na faculdade de basquete. E agora, depois de veterano, eu bato bola no Clube Sírio com o Mosquito. E Cusito, que legal! todo jogo sai discussão. O Mosquito era bravo mesmo e continua. Ele é verdade, ele é bravo, é verdade. Não é da minha geração, mas eu conheço, era bravo. Então, doutor Agora, Nabil, e hoje a gente adora o esporte.
Eu adoro os profissionais de educação física. A minha filha é formada em educação física na USP e ela foi da primeira turma que fez educação física e também fazia, também acho que era esportes. Tinha essa, hoje já virou uma Tem, coisa na só. USP ainda tem. E então a minha filha, Carolina Goraeb, ela trabalhou nos Jogos Olímpicos, ela estava em Dubai agora trabalhando também na área. E eu adoro eu acho que a gente tem que incentivar o esporte e a atividade física. E na pandemia, mais ainda. E os nossos ex-jogadores ou jogadores estão loucos para jogar, mas vocês viram o que está acontecendo na NBA, né? Alugaram 3 hotéis, todo mundo vai ficar dentro do hotel confinado e vão jogar lá. Não tem jeito. No Brasil você consegue fazer isso? Não tem dinheiro nem para pagar salário de jogador, vai pegar um hotel para todo mundo ficar confinado? Não vai. Então, doutor Nabil, o senhor bateu num ponto importante. É por isso que nós estamos aqui. Tem gente do atletismo, tem gente do basquete, gente do vôlei, porque essa discussão, principalmente o atletismo em área aberta, aqui nós não fazemos muito indoor, porque não tem nem tem arenas indoor de atletismo, nem precisamos por causa, muitas vezes, do clima, se você é de São Paulo para cima, mas os esportes indoor que está sofrendo isso, porque simplesmente o que acontece? Essa retomada que está tendo na cidade de São Paulo, como eu pus no título, dos esportes e a questão que já estão querendo já pegar o Centro Olímpico, já parece que vai retomar as atividades, alguns times estão pensando em retomar as atividades, então não temos dinheiro para fazer, como o senhor disse, a bolha social, que como foi feito na Nova Zelândia, com a população, e como está sendo feita na WNBA e na NBA, que os caras testam praticamente todo dia. Como o senhor pensa, que o senhor pensa, o que nós É, podemos fazer, qual que é que as pessoas querem voltar a jogar, as pessoas querem, principalmente quem é atleta ou é amante da modalidade, ele quer voltar, olha, né? veja só, nós Ó, o temos um Centro grande Olímpico problema. voltou hoje. Tá Pois aqui, é. ó. O Rafael disse que o Centro Olímpico voltou hoje. Nos últimos 5 dias, houve um aumento de atendimentos de Covid de novo, e principalmente nos jovens entre 20 e 40 anos. Houve um aumento brutal e no mundo inteiro, 5 vezes mais os jovens estão contaminados do que os mais velhos. Qual é o problema da história? Esses jovens não vão ser internados, a maioria. Um ou outro vai ter problema, é evidente, porque a gente não sabe que doença você tem de comorbidade. Por exemplo, você não sabia que você era diabética, que nem percebia, de repente você é diabético. Você não sabia que tinha uma doença autoimune qualquer grave e passou batido. Então, na verdade, os adolescentes, os jovens e os mais, eu até 40 anos, podem ter a doença ou sem sintomas ou com sintomas leves, só que transmitem para os mais velhos. Então nós estamos com um problema. O que vamos fazer? Vai liberar para jogar? Isso que fizeram hoje no Centro Olímpico, eu não sei se eu concordaria por uma razão. Todo mundo foi testado, já está com anticorpos, não vai ter doença? E como é que vai fazer? Vai levar para casa, se ele se contaminar, para alguém ficar doente em casa? Então imagina só, o problema é esse. Você transmitir para os mais velhos, seus pais, seus tios, seus avós, e causar um transtorno. Como é que vai resolver? Não tem solução. Ou faz que nem os clubes de futebol, confina todo mundo numa concentração, faz exame cada 2, 3 dias. Sabe quanto custa isso? Pois é, Quanto custa? cada exame R$ 200 quando sai num batalhão grande que dá para baixar o preço. Na faixa de R$ 250 cada exame. Vai fazer em todo mundo toda semana? Então, Então, doutor, fica doutor Nabil, difícil, né? então, tem E o atleta que tem esses bronquite, o atleta que tem, sei lá, fumante, tem outro que tem um problema cardíaco de arritmia, como é que nós vamos fazer? Então, na verdade, hoje eu não entendo de epidemiologia. Então, eu escuto que os secretários que são sanitaristas, são infectologistas, nos dizem. Pode, eu faço o que eles mandam. Não pode, eu não vou fazer porque não pode.
Eu trabalho no Dante Pazanese. Até hoje eu fui proibido de ir ao Dante. Imagina, O por senhor causa está proibido de trabalhar por causa da idade também, por, não é quem verdade? quem tem mais de 60 anos está afastado. Então, É, então. se eles afastam alguém que é da linha de frente, muito mais razão para as pessoas que não têm nenhum compromisso de atender ninguém estarem afastadas da atividade física. Não é uma sacanagem isso. Isso aí é uma necessidade para diminuir a contaminação que continua e morrendo gente. Agora, quando nós vamos poder fazer isso? Sinto muito, mas vai ter que esperar a vacina e a vacina fazer efeito. Não adianta tomar vacina em outubro, que ela não vai fazer, ela não protege, ela protege só 60% dos que tomaram a vacina. Está furado, não vai dar certo. Então, infelizmente ou não, nós estamos numa situação de guerra. Não sou eu que quero, eu estou deixando de trabalhar faz 4 meses. Eu não estou indo para o consultório, estou indo por telefone, por internet, há 4 meses. E aí, como é que eu faço? Eu não ganho dinheiro de salário de deputado, eu não ganho de alguém que tem um emprego que ganha 30 mil por mês. E aí? Então, nós temos que nos submeter. É uma tristeza, sem dúvida, uma tristeza maior ver as pessoas morrendo que não deveriam ter morrido. Morrer de uma doença com 90 anos de idade, uma doença da idade, faz parte da vida, todo mundo vai morrer. Agora, morrer jovem, que nem aquele jornalista da Globo, o Rodrigues, de 45 anos, que coisa mais triste. Por que Foi acontece isso? chocante. Pois é, o cara, Uhum. ele teve a doença, estava em casa, deu derrame. E aí? Ah, morreu. Ué, pois é, morreu. Então nós temos que prestar atenção. Tem que voltar. Eu estou desejando com todas as minhas forças, rezando toda noite, acendendo uma vela para que vamos voltar a ter uma atividade esportiva, física, todo mundo. Mas pode, se os sanitaristas falarem não, eu vou cumprir o que eles falarem. Então, doutor, a Eloá Santos aqui falou: o Centro Olímpico voltou hoje, mesmo assim eu não deixei minha filha ir. Porque tem um problema também do trajeto. A maioria das crianças não moram na região do Ibirapuera. Elas têm que pegar o metrô, têm que pegar o Pois é. ônibus, elas têm que se locomover. Esse é um grande problema. E ela E, virou, ela rebatendo aqui, dizendo: mas tem atletas que têm bronquite que estão indo treinar mesmo com risco. Quem que vai é, assumir essa responsabilidade? Porque, na realidade, as federações jogaram. O que, que aconteceu? Até eu falo pelo basquete. Testagem, protocolos, as confederações jogaram para as federações. As federações jogaram para os clubes. Só que aí, se acontece um problema como de a contaminação que pode ser ou no trajeto, ou na atividade física, que pode acontecer, porque o ar fica saturado, não é verdade, doutor Nabil? não, e E, a fila, e, o que você estava falando, Oi. a fila do ônibus, todo mundo fica 1,5 m. Entra no ônibus, só falta se abraçar. O que adiantou ficar na fila 1,5 m um do outro para entrar? Entrou no ônibus, juntou todo mundo. E aí? Como é que faz? É um problema. Então nós estamos assim, e fora. Hoje eu tava vendo na rua, passou lá um indivíduo arrumando uma caminhonete dele, pondo as coisas com mais dois, ninguém de máscara. E eu, pô, falei, pô, cadê a máscara? Falei, ah, doutor, não enche, vai. Bom, falaram uma outra coisa qualquer, né? Mas tem cabimento? Eu sou obrigado a ver uma pessoa desse nível fazer essa bobagem e tá cheio de gente que não está nem aí com as máscaras. Para quê? Eu não me sinto bem. Gente, o problema da máscara, ela precisa para você não transmitir se você tiver a doença, o vírus, e não sabe disso. E eu não quero captar do outro o vírus, se ele tivesse, eu estou andando na rua e alguém passou na minha frente conversando, o bichinho está no ar. Vai ficar no ar por alguns segundos, alguns minutos, vai. E depois que ele vai se depositar. Então, nesse momento, se eu passo, eu pego o bichinho, pronto, você foi contaminado. E não adianta dizer que não vai acontecer nada, ninguém sabe. É uma doença nova, está todo mundo assustado, porque é uma doença nova que a gente não sabe. 80% não acontece nada, graças a Deus.
Mas e aí, será que eu estou nos 80 ou estou nos 20% que vai ter problema? É Quem esse é que é que o vai dizer? problema. Então na história é o seguinte, nós temos que nos manter saudáveis, de que maneira? Dormindo bem, comendo bem e fazendo exercício físico em casa ou onde você está. Vai usar máscara? Se você vai encontrar alguém, ou por acaso naquele lugar que você está fazendo seu exercício, tem mais gente, tem que usar máscara. Ah, não, eu moro no sítio em Pinhal. Tá bom, você pode andar pelado, não vai ter problema nenhum, porque não tem ninguém Uhum. lá. Agora, o problema é o seguinte: eu estou andando aqui nos parques, eu moro perto do Parque da Aclimação, 2 quadras. Ué, se eu tiver que ir lá, vai ter que ir de máscara. Ah, é chato? É chato, mas tem que ir. Eu vou fazer o teste ergométrico no hospital. Tem que usar máscara. Puxa, mas vai me cair a performance. Cai. E a gente sabe hoje que quem usa máscara vai ter uma performance física e esportiva de 20% menos. Pô, e Uhum, aí? é verdade. Mas tem que ser, mano. Todo mundo vai ter essa perda, não é só eu. Então, como é que a gente faz? Bom, eu quero jogar, bater uma bolinha de basquete com o meu time aqui. Vamos fazer 21. 3 times de 21. São 9? Tudo bem. Todo mundo foi feito o exame, todo mundo teve a Covid e sarou. Então, pronto, pode jogar 10 horas seguidas que não vai ter problema. O problema está em quem a gente não sabe se pegou, se teve ou se não teve. Então, é essa informação que está faltando para poder liberar os esportes coletivos. Esportes individuais, ok, você cuida você mesmo. Máscara, agora para sair para correr eu tenho que pôr uma faixa para não suar. Máscara, tem que levar no mínimo 4 máscaras. Para que tanto? Porque você vai suar, suou, molhou, tem que trocar. Põe no outro saquinho de plástico no bolso da direita. Na esquerda está a máscara nova e a direita a usada. Molhou, tem que trocar. E por quê? Porque a umidade é o meio de alimentação de vírus, este vírus do Covid, o novo coronavírus, como também os outros vírus, da influenza, que é a gripe, e outros. Além do mais de bactérias. Porque você fala, você soa, a umidade contamina. Todo mundo sabe disso. Se você põe você pegou, está comendo um doce que você fez em casa com uma colher, você não vai pôr a colher de novo. Se você puser de novo, aquilo Vai vai virar azedar. um pastatício ali, que não vai ser nada mais comível. Então, veja, temos que ter cuidado. Agora, o que fazer para não comprometer a nosso estado físico e de saúde? Fazer exercício em casa. Vai fazer panturrilha todo dia que você for tomar banho, se segura para não cair e faça panturrilha no chuveiro. Se quiser fazer. Quer fazer também para sentar no pé para poder melhorar os glúteos. Vai fazer o agachamento. Eu vou pegar, está aqui, vou até mostrar. Tá vendo o que é isso aqui? Isso aqui eu ponho no meio da Aham. perna e fico fazendo flexões da Lá. perna. Eu vou Uhum. contraindo. Tem que se virar. Tem que se virar. Eu tenho um sofá aqui na sala, fico dando voltinha no sofá. Ficou louco? Fiquei. O que eu vou fazer? Ligo música para escutar e vou ficando dando volta. É o melhor? Não é o melhor. Eu até estou cuidando na comida, porque a gente, parado em casa, come mais e bebe mais. Não tem a menor dúvida. E isso é um desastre. A gente tem que tomar cuidado, temos que se controlar. Vamos jogar no Centro Olímpico quando? Quando a gente puder fazer uma triagem de quem vai lá. Falei, olha, todo mundo que vai vir tem que ter a sorologia, que é o exame dos anticorpos, positivo. O tal do IgG. Não precisa fazer IgM, não. IgG, sai mais barato. Então tá bom, vamos fazer o IgG. Deu positivo? Pronto, você já está vacinado. Ah, mas tem a doença, será que pega de novo? Não pega. Os casos que disseram que pegaram não foram comprovados. Eu estou É. acompanhando diretamente o Dante Pazanese e o HCOR. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo. A quantidade de doentes dos últimos 5 dias aumentou bastante no HCOR, no Dante Pazanese, não era para ter aumentado. Por quê? Porque a turma andou indo para as baladas, mandando ver. Depois de 10, 15 dias vai contaminar, vai aparecer a doença. É o que está acontecendo hoje.
E agora, com o frio chegando um pouco mais forte esses dias, nós podemos ter a influenza. Quem tomou vacina? Você tomou vacina, Lê? Eu não tomei, não tomei, porque eu já tomei uma vez fora do Brasil, eu fiquei tão mal que eu sou suspeita. A vacina da influenza não vai, doutor, não vai, que eu fiquei muito mal na Rússia uma vez, aí eu parei. Não pode ser, vai Verdade. ter que tomar. Vai ter que tomar. Agora nem sei mais se existe ainda, mas tem que ter a vacina. Por quê? Essas vacinas da influenza têm tríplice e tem a tetra. Elas têm uma característica, provavelmente elas fazem um combate cruzado contra o coronavírus. Pode ser que tenha alguma coisa relacionada. Quem tomou vacina tem uma chance melhor de conseguir superar o coronavírus. Então, gente, acabou a campanha, o Eli está falando aqui, a Eli. Então é verdade, nós temos que lembrar, é uma pena, se você passou mal, você não sabe se foi da vacina. Pode ser do componente que foi feita a vacina, e não da vacina em si. Sim, Então, pode ter, ainda mais você, que fazem então você, muitos anos. você pode voltar a procurar o seu posto de saúde ou então uma clínica privada. Aliás, o doutor Ricardo Contesini tem uma clínica de vacinação que tome a vacina da gripe. Eu acho recomendo. Se você fosse minha paciente ou minha que eu pudesse dar uma puxão de orelha, tem que tomar vacina, Alê. Professor, ô, doutor, o senhor é meu eterno doutor, não fala isso. Eu comecei com o senhor, entendeu? Não posso falar isso, eu vou tomar. Eu fiquei meio receosa, mas eu vou tomar. Mas eu fiz o Por teste, eu vou falar a favor. verdade, eu fiz o teste, eu sou negativada 2 semanas atrás, não estou saindo de Para casa, o treino em casa, dou coronavírus, aula online, e além do mais, quando eu saio para as coisas essenciais, eu uso luva, porque como eu uso lente de contato também, eu tenho medo de passar a mão no olho, porque você jogador já sempre tá está. com a mão no olho. Espera um Então, eu pouquinho. já sei que de Você, luva eu não vou com a mão no rosto, mas mesmo com a você já máscara. fez o IgG para coronavírus e deu positivo? Não, eu sou negativo. Eu não peguei ainda, Então você não porque eu não teve saí de casa. nem foi vacinada pelo coronavírus. Então, fique É pior longe. ainda. Agora, deixa eu te falar sobre as luvas. As luvas. O problema da luva é que você confia muito na luva. A luva é pior do que a mão. Por quê? Porque você esquece de se lavar com luva, diferente se você está com a mão. Você toda hora está pegando o álcool passando na mão. Então é melhor não usar luvas e leve o seu vidrinho com álcool gel e fica assim. Olhou para você, você já passa álcool gel na mão. Tem que ser assim. Ah, mas Hoje nós examinamos 3 jogadores do São Paulo. Cada vez que eu entrava no mesmo consultório que eu estava, eu passava, pegava na maçaneta e abria, passava álcool gel. Porque tem que ser assim, não tem outro jeito. Nós temos que se virar desse jeito: o álcool gel e a máscara. E pronto, doutor. Oi? Oi. oi, é que entrou uma ligação, por isso que eu deu um Ah, tá. tilt. Me fala. Então, doutor, aqui a pergunta, o pessoal está escutando o senhor, muitas poucas perguntas, mas eu tenho. O pessoal acima de 40 anos, as atividades coletivas agora, o que o senhor pensa sobre isso? O Master, o famoso Master, que eu também faço parte, eu ainda Ah, jogo adulto, jogo Master. O que o senhor pensa? E das pessoas como as pessoas da cardiopatas perante essa situação? Porque eu estava vendo até dados que foram passados que teve um aumento de infarto em casa, como deve se as não, o que, pessoas procurar os médicos e como deve se proceder, que tem pessoas que têm problema de cardiopatia, algumas, e praticam esportes e querem voltar a praticar. O que o senhor aconselha? veja só, a história sempre é a mesma. O atleta master, ou indivíduo master, ele está entrando numa faixa de idade que as doenças começam a se manifestar. Porque como é que funciona isso? Você tem lá seu colesterol alto, que você nem sabia que tinha, provavelmente, Uhum. e chega, vai indo, ele começa a se depositar.
com 15 a 20 anos de idade e vai aparecer o problema com 50 anos, com 40 anos. Então, tudo que a pessoa... Ah, tive infarto com 50 anos. Isso não começou nos 50, começou nos 20 anos, nos 30 anos de idade. O colesterol alto não controlado, a obesidade, a hipertensão arterial não controlada. Isso vai se manifestar depois dos 40 anos. E do ponto de vista fisiológico, as células do nosso corpo que são trocadas a cada tempo em tempo, com os 40 anos demoram mais para se trocar. Então, em vez de eu tenho destruição de células naturalmente a cada 12 horas, vamos chamar assim. Depois dos 40 anos vai ser cada 24 horas, depois dos 50 anos a cada 2 dias. Então, você demora para rejuvenescer, vamos chamar assim. Com isso, as doenças começam a aparecer. Então, o que nós temos que fazer? Fazer uma avaliação muito detalhada depois dos 40 anos para saber se esse master, se esse sênior, ele não tem nenhuma doença instalada. Ele pode passar bem sem ter nada. Então, com isso, a gente pode liberar ou não para atividade física. Agora, se você tem 30 anos de idade, 20 anos de idade, e está jogando desde os 10, a importância do exame é diferente. Eu não estou tão preocupado que você vai ter doenças. As doenças vão aparecer lá na frente. Então, nessa idade, eles vão dizer, os exames são um pouco diferentes do que da turma com mais de 40 anos, que é o Master. E hoje, a gente sempre considerava Master acima de 35. Hoje mudou. Você vê que hoje tem jogador de futebol e de basquete com 40 anos jogando, correndo mais do que muito moleque de 20. É impressionante. Outra coisa, quando a gente joga basquete, já de veterano, você não entra nas bolas divididas, você fica fora do garrafão, fica um pouquinho, você não vai entrar para brigar tanto como você brigaria quando você tem 20 anos. Então, o jogo é diferente, o risco é diferente, mas é importante ter uma palavra do profissional médico que vai te dizer, o teu limite é esse, o teu limite é aquele. Cada um tem um limite. Você pode jogar basquete 1 hora seguida e não ter nenhum problema. E tem gente que joga 2 horas e aguenta mais do que você. E tem gente que joga meia hora e já não aguenta mais nada. Então, cada um é cada um. A gente não pode uniformizar na faixa de veterano, na faixa de master. Mas tem que fazer sua avaliação médica, realmente. E agora, depois desse período, muito mais, né, doutor? Porque, É. principalmente os atletas master, eles estão no momento, muitos estão no momento de sedentarismo, ou mesmo, não é nem sedentarismo, é que não estão tendo aquele gasto energético que eles tinham diariamente. Por exemplo, eu, a segunda semana, praticamente, eu já estava parecendo uma geleia. Tipo, não estava conseguindo caminhar, porque eu me tranquei dentro do apartamento. Eu falei, opa, eu tenho que começar a me mover, porque senão daqui a pouco eu não consigo caminhar. E muda muito o metabolismo, né? Então, Muda. para o retorno desses atletas, eu vejo por mim mesmo, que eu vou fazer 46, 7 anos. A importância dos exames laboratoriais, até o eletro de esforço, não é? Veja agora, você falou uma coisa interessante. Lembra do boxe? O que agora vai ter nos Estados Unidos o boxe? Teve lá o George Foreman contra como é que chama lá, o baixinho? Que é o lutador, campeão mundial de boxe. Eles estão tudo com 50 anos de idade. Vai ser a mesma coisa? Lógico que não vai ser. Eles vão treinar muito mais para poder entrar em forma. Mas mesmo assim, é diferente. O metabolismo é diferente. Demora mais para você se recuperar do mesmo exercício que você fazia antes. Isso todo mundo já sabe, não precisa explicar para ninguém. Mas o risco do veterano não é só a falta da capacidade física, são as doenças que começam a aparecer nessa faixa de idade. Então, nós Uhum. temos obrigação de descobrir se existem doenças. Será que existe doença? Não, não existe. Ótimo, mas eu quero saber se tem. Então, eu vou fazer uma avaliação médica importante para saber se realmente conseguimos separar quem tem um problema e quem não tem.
Pressão alta. A pressão alta, a maior parte das vezes, não dá sintoma nenhum. Ninguém sente nada. Você nem percebe que sabe que tem pressão alta. Descobre, às vezes, por acaso. E tem mais, depende de qual tipo de etnia você é. Se você é caucasiano, branco, ou se é negro, africano, se você é asiático. Por quê? E mesmo assim, veja que interessante, Ale, o africano que veio para a Bahia é diferente do africano que veio para o Rio. O negro da Bahia é um outro tipo de negro africano que veio de uma região da África, de Angola. O negro que foi para o Rio de Janeiro veio de outra região da África, nos Estados Unidos. Por que, que nós temos um Shaquille O'Neal com 2,20 m quase de altura? E por que, que os negros americanos são todos gigantes? Porque eles vieram da Uhum. Nigéria. Vieram da Nigéria, a escravidão nos Estados Unidos era pior do que... Não existe pior, mas lá era pior do que aqui. Por quê? O Uhum. negro americano na zona do Texas, lá embaixo, onde eles eram muito mais sofridos na escravidão, o negro americano tinha que puxar carroça. E aquele que morria ou que passava mal, eles não tratavam, deixavam. Aquele que conseguia puxar a carroça com força, ia até o fim de onde tinha que ir, opa, dá comida para ele. Era uma coisa nesse nível, a escravidão americana. E o que Nossa. aconteceu? Os negros que viveram, que sobreviveram à escravidão, ficaram muito fortes e formaram uma raça muito forte. Então, o negro americano hoje é uma super raça do ponto de vista de positiva. São fortes, belos e muito e com uma resistência extraordinária. Por quê? Foram selecionados na escravidão americana. Então, isso é importante para a gente dizer. Por que, que o nosso negro é diferente? Porque é diferente. O do Rio, todo mundo é baixinho. O da Bahia já é um pouco mais alto. Fica mais E assim alto. vai. E Uhum. assim vai. Então, nós temos que lembrar que as doenças, elas atingem as pessoas de acordo com a genética dela. Cada um tem Uhum. as doenças que pode ter, não aquelas que você quer que ele tenha. Mesma Uhum. coisa no Covid. Tem gente numa mesma família, de 5 pessoas, 2 têm um Covid bravo e os outros 3 nem percebem que tiveram Covid. E por Sim. quê? Porque é diferente a nossa genética. E aqui a gente tem que deixar isso muito claro, essa mistura. Eu levei um trabalho para o Congresso de Cardiologia nos Estados Unidos, eu e a nossa turma na Europa. O que, que nós fizemos? Nós pegamos 300 jogadores de futebol, estudamos os 300 só de time grande, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Muito bem, fora a turma que foi do basquete e do vôlei que fez exame conosco. Nós fizemos um levantamento do coração para saber como é que tinha. E veio a pergunta, qual é a etnia, ou, como muita gente sabe, a raça desses indivíduos? Ah, bom, no Brasil nós temos uma mistura, mas temos o negro mulato, o pardo, e tem o branco e o asiático. Falou, não. Falei, como não? Nós vamos investigar as várias raças que existiam no Brasil, dos nossos jogadores. Jogador de futebol, você sabe, todo mundo sabe, uma grande parte veio do Nordeste. Então tem o negro que veio do Maranhão, o negro que veio de Pernambuco, o negro que veio Uhum. da Bahia, e começamos a examinar, eles têm pouca diferença, não dá para dizer de onde eles são, porque já misturou demais. Então, Uhum. o negro brasileiro é uma mistura, e o que eles perguntaram para nós, o atleta brasileiro, seja de futebol, de atletismo, de vôlei, de basquete, ele é uma mistura de raças, de lugares diferentes do mundo e que vieram se encontrar no Brasil. E, Sim. e as doenças são relacionadas às raças. Por isso que eu tenho muito mais medo do quem tem pressão alta que veio da Bahia do que quem tem pressão alta que veio do Rio. Por quê? O negro da Bahia tem pressão alta, de que Pronto, doutor. o negro brasileiro que. Oi, oi, voltou? Oi. Voltou. Sim. O negro que veio do Rio de Janeiro tem menos problema de rim, tem mais problema de coração.
E assim vai. Isso serve para o esporte. Por que que você se dá bem no basquete e não se deu bem no outro esporte? Ah, porque me puseram para jogar que eu era alta. Mas ser alta é qualidade para jogar basquete? Não. Hoje em dia já não é tanto, depende muito da técnica de cada um. Não adianta você ser alto, você tem que ter certa técnica. Então isso é importante. E a técnica é o músculo. O músculo você ganhou dos seus pais, avós e tios, lá de quem veio lá de trás. Então a gente tem que lembrar que o esporte depende também da genética. Eu sou bom jogador. Tem baixinho que dá nó no basquete. Dá nó na gente. Sim, Por quê? Porque ele tem um músculo diferente. E assim vai. Eu acho que na doença, como no esporte, as raças se diferenciam e pelas qualidades que você tem que fazer com que elas. Por que que a Hortência e a Paula têm a qualidade técnica delas? A Hortência ela jogava handball, ela me falou. Ela era jogar, pegaram um dia ela para completar o time de basquete, ela foi assistir o jogo. Poxa, então ela se mostrou uma boa jogadora de basquete sem saber que era jogadora de basquete. Você vê? basquete. Uhum. Bom, eu Então, estou doutor, viajando muito na essa maionese. história. Não, mas essa história que o senhor deu, essa aula de história da medicina perante as raças aqui no Brasil, se o senhor vê, foi muito enriquecedora, porque as pessoas ficam pensando que o Covid não pega, como no começo falavam, é porque só é pessoa de idade, porque só pessoa que tem comorbidade, mas agora o senhor provou com a história falando do esporte, falando da questão genética da população, da nossa população, né, de nós mesmos, que isso também pode acontecer na questão do Covid, não é verdade, doutor? Sem dúvida. Então, saiu uma história que o negro tem pior prognóstico na Covid do que as outras raças, branca e asiática. Pode ser, mas porque às vezes o negro tem muito doença que ele nem sabe que tem. O negro tem Uhum. muito mais pressão alta do que o branco. Então é importante saber, quando eu examino uma pessoa que tem a origem negra, ou africana, que a gente chama, ou afro-brasileiro, eu procuro mais doenças relacionadas à pressão, porque é a doença que dá mais. Se eu examino alguém que veio do Oriente, um japonês ou um coreano, a doença que dá mais neles é diabetes e câncer de estômago por causa dos tipos de comida que eles têm lá. Então, veja, a gente, quando o médico examina uma pessoa, ele tem que ter paciência, ele não pode ser rápido demais, ele tem que fazer a investigação, saber onde você nasceu, que tipo de alimento você tem, você come, como você vive. É isso que vai me dizer quais as doenças que você vai ter. A gente vai saber o que você vai ter baseado no teu biotipo, no teu físico, na tua origem. Ninguém vai ter uma doença, eu vou ter o Covid porque eu sou loiro de olhos azuis. Não, pode ser que não. Então não é bem, é importante fazer essa averiguação. Quem é o melhor jogador? É o negro ou é o branco? Está provado que o negro tem muito mais agilidade muscular do que o branco, porque é a característica do músculo. Agora eu te Uhum. pergunto, você que foi campeã de basquete, qual é a jogadora de basquete que enterra a bola na cesta? Tem alguma mulher? Tem, mas não brasileiras, são as Mesmo, americanas. mesmo americana, elas enterram que nem os americanos fazem? Né, tem duas ou três que sim, hoje sim. Nossa, são, sinceramente, se você vê a constituição muscular, doutora Britney Griner, a Quantas? Deledore Duas ou três? Terra. Duas ou três? Uhum. Por que que todo negro americano da NBA enterra daquele jeito que enterra? Porque Que... a mulher é diferente. Ela não tem a estrutura física igual de um homem para facilitar. Você poderia ter isso no teu ódio, mas você não estava treinada para isso. Você não foi Não. preparada para enterrar a bola. Então você não vê mulheres enterrando na cesta. Você vê muito Uhum. negro americano dando um show de costa de frente. Agora saiu no Netflix a história do, do nosso, como é que chama lá, do Chicago Bulls, o Michael campeão de Jordan, o basquete, Last Michael Dance. Jordan. Pô, o que ele faz com a bola é incrível.
Ele Não tem. flutuava, né? Ele tinha um Ele, tempo, ele tinha uma suspensão no cork, mas era uma coisa que, nossa senhora, agora, para aquela época é inacreditável. você já viu o Vladimir Marques e o Jatir Shaw jogando uma vez? Eu vi alguns highlights, Game? infelizmente não tem muitas imagens. Então, o Vladimir Marques e o Jatir Shaw, o Vladimir dava uma bandeja do meio da quadra, dava 3 passos e já estava, não enterrava, mas já estava enfiando a bola, chegava no garrafão. Já com a, então, e o Jatir, quando dava o jump dele, ele parava no ar que nem o Michael Jordan. É impressionante. O Jatir é loiro de olhos azuis. O Vladimir, o apelido dele era alemão. Então, veja, É, não já são. foi no alemão, verdade. Tem as exceções, mas o Tem. negro tem muito mais músculo para fazer o que eles fazem do que o branco. Não tem jeito. Uhum. Vamos lá. Doutor, É. vem cá, olha, o bate-papo foi ótimo, as pessoas aqui batendo palma, falando história, cultura, medicina e psicologia junto. Nós, Que legal. nós fizemos uma viagem história, não só da Que bom. medicina. Infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais uma live. É muito bom, sabe, escutar essas palavras do médico até a questão. O senhor falou de coisas que é para as pessoas entender a funcionalidade da máscara, saber porque muitas pessoas que nós somos diferentes um do outro, que não tem esse vírus não é. Ah, porque só aquele que todo mundo fala, só quem tem comorbidade pega, né? Isso não é Vai pegar verdade. todo O senhor mundo. já entendeu? E a questão das crianças, adolescentes, dos master. Nossa, doutor, eu tô muito obrigada. Acho que Obrigado a você. É muito todos gostoso. os. Eu acho que essa conversa, aquela conversa que nem quando a gente encontra em festa e fica conversando. É muito É, legal. Porque é assim que é bom para a gente poder mostrar o que a gente quer para vocês e o que vocês puderem entender vai ser bom para se proteger dessa porcaria desse Covid aí, que é um desastre que está acontecendo com todos nós. Mas nós temos que vencer, nós somos humanos, nós pensamos. Nenhum animal pensa que nem o ser humano. Então, a nossa esperança é que descubram logo uma boa vacina e que nos deixem voltar a bater bola, né? Pelo amor de Deus. verdade, ó, da próxima vez eu vou com o senhor bater bola. Agora eu me autoconvido no seu bate-bola. Sabe que eu gosto de jogar veterano. Não, eu adoro. Se falar de basquete, eu sempre estou em quadra. Desde com as crianças de 6 anos de idade que eu estou lá fervendo, ensinando, apresentando a modalidade para elas, jogando sério 3x3 e basquete, que ainda sou Olha, federada no Paraná, você, e com você, Master, que é a questão de qualidade de vida. você é privilegiada. A primeira jogadora de basquete alta que eu conheci era minha vizinha de rua, a Nilza Monte. Você lembra da Nossa, Nilza? Nilza! Era Uhum. minha amiga pessoal, eu era amiga da família dela. Ela morava uma quadra da minha casa, na Brigada, no Ipiranga. E ela jogava no Clube Atlético Ipiranga. Então o basquete sempre fez parte da minha vida, de torcer, de jogar. E eu fico muito feliz de poder ser entrevistado por você, uma campeã. E eu tive o prazer, quando vocês vieram festejar a Vitória, me levaram para participar da festa de vocês daquela noite. Fui convidado porque eu tinha Não vai examinado a na banana. maioria. E eu lembro até hoje, a Marta, a pivô Marta, tinha quem mais que tinha naqueles grupos de vocês? A Janete, A nossa senhora, Janete, a é, Leila, a Leila. Soninha, Eu família não lembro o nome Luz, de né? todas, mas era uma festa de gente boa. Parabéns para essa A geração de Ellen Luz. vocês. A Ellen, é Então, isso aí. doutor, eu vou deixar o senhor, olha, pessoal, eu não vou esquecer, Pink, de tomar vacina. Tem uma amiga minha do veterano aqui. Vai tomar vacina, tá bem, doutor? Eu vou tomar vacina. Como são lives, eu gostaria que o senhor deixasse. Surgiu com a quarentena para acalentar o coração de todas as pessoas. Nós estamos na flexibilização, mas as pessoas ainda estão procurando uma palavra de apoio, palavras verdadeiras, verídicas.
O senhor poderia deixar uma reflexão sobre esse momento de pandemia, esse momento que eu não sei se é quarentena, flexibilização, porque eu não estou flexibilizando nada. Para os seguidores, para quem vai assistir depois, para todo mundo aí, para mim, para o senhor, vamos lá? É a sua vez, a sua palavra. Eu acho que, primeira coisa, a gente tem que confiar nos médicos que estão nos orientando, principalmente os dirigentes que estão cuidando dessa pandemia. Essa discussão política que surgiu é um horror. O que eu faço, eu tenho que ouvir o que eles fazem, porque eles estudam, eles querem nos salvar. Nós temos que seguir as orientações. E lembrar que o esporte faz parte, que nem você escova os dentes, você tem que fazer atividade física, onde for. E eu nasci num bairro, eu vivi num bairro que o esporte era sempre o forte. Clube Atlético Ipiranga, o Cisplatina Futebol Clube e outros do bairro. Nossa, nós ficamos sempre como praticantes do esporte. E eu vejo você hoje com essa força que você tem na alma de praticar esporte, de ensinar esporte para os outros, é um exemplo que a gente deve seguir. Todos nós que praticamos temos que incentivar o esporte, desde a criança até o velhinho. Velhinho de 90 anos, que nem o Milton Pereira dos Santos, campeão de atletismo. É um exemplo, ele pratica reabilitação, faz esporte. Ele é o exemplo para nós que todos devemos seguir. Muito obrigada, doutor Nabil. Obrigada a todos. Se vocês gostaram da live, comentem, compartilhem, comentem no post. E ela vai estar salva no feed de notícias. E agradeço, senhor doutor Nabil, pelo esse grande depoimento, que eu fiquei emocionada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Pessoal, olha, as lives continuam, mas serão surpresas. Nós vamos trazer muitas novidades pontuais perante o assunto que é a flexibilização em São Paulo, e vamos conversar com bastante pessoas e vai ser um bate-papo com vocês também. Muito obrigada, doutor Nabil. E bem, ó, nosso bate-papo está marcado, hein, depois da flexibilização. Um beijão a todos. Eu vou trazer o mosquito junto. Tá bom. Um abração para vocês. Bom fim de dia para todos. Saúde, cuidem-se. Saúde. Fiquem em casa, saúde, tomem cuidado. Um beijão, tchau, pessoal, tchau.